Muito bem, meus caros, uma boa noite, sejam todos bem-vindos. E hoje nós estamos aqui, né, com alguns minutinhos de atraso, mas por problemas técnicos, mas iniciando aqui a gravação, certo? Hoje o tema que nós vamos falar é sobre a Eucaristia, certo? Então, é um tema muito importante. E por que é muito importante? Porque esse é o principal e o maior de todos os sacramentos. Jesus, conhecendo a nossa debilidade, a nossa fraqueza, ele quis instituir um sacramento, né, como um alimento espiritual que nos desse força e vigor. Né? As Sagradas Escrituras nos fala em João capítulo 13, tendo amado os seus, amou-os até o fim. Então, Nosso Senhor, amando os seus até o fim, quis se entregar e colocou este sacramento, quis ficar presente neste mesmo sacramento para estar conosco até o fim do mundo. A Eucaristia, portanto, é o maior de todos os sacramentos, né? E ela é o sacramento mais importante de todos. Vocês estão escutando? Tudo certo aí? Puderem confirmar? Hum, maravilha, maravilha. Então vamos dar sequência, continuidade. Então, Jesus, conhecendo a nossa debilidade, a nossa fraqueza, ele quis instituir um sacramento, certo? Ao modo de alimento espiritual que nos desse força e vigor e que ele mesmo quis estar presente nesse sacramento para estar conosco até o fim do mundo. A Eucaristia é o maior de todos os sacramentos e mostra a profundeza do amor de Deus por nós, né? A imensidade do amor de Deus por nós. Deus se rebaixa e se faz alimento físico e espiritual para nos tocar. É isso que acontece no sacramento da Eucaristia. Ele vem até nós para nos tocar. A Eucaristia, então, é o mais excelente de todos os sacramentos e o centro de toda a vida cristã. Por quê? Porque esse sacramento ele é diferente dos demais. Na igreja tem 7 sacramentos. O que é um sacramento? Sacramento é um sinal visível da graça invisível, certo? Isso que é o sacramento. Então a igreja tem 7 sacramentos. O maior de todos é o sacramento da Eucaristia. Por quê? Porque o sacramento da Eucaristia ele não só contém a graça, mas ele contém o próprio autor da graça, que é nosso Senhor Jesus Cristo. No sacramento da Eucaristia, nosso Senhor Jesus Cristo está presente realmente, fisicamente, certo? E por isso é o maior de todos os sacramentos. É o mais sublime, é o mais excelente. Ele não só nos santifica, mas ele tem contido nele o próprio autor da graça. Santo Tomás diz que essa é uma das razões por qual a Eucaristia é o principal dos sacramentos. E porque também todos os demais sacramentos parece como que se orientam à Eucaristia. Certo? Existem duas maneiras de a gente falar da Eucaristia. Primeiro, da Eucaristia sobre 2 aspectos, certo? Como sacramento, especificamente a Sagrada Comunhão, e como sacrifício, e daí especificamente sobre a Santa Missa. Hoje nós vamos tratar mais propriamente sobre a Sagrada Comunhão, como sacramento, certo? Os aspectos da presença real de Cristo na Eucaristia, etc. Esse é o tema aqui da nossa aula, e como receber com fruto os sacramentos. Então Jesus ele institui o sacramento da Eucaristia na última ceia, na Quinta-feira Santa. Ele tinha anunciado aos discípulos em Cafarnaum, né, em João capítulo 6, Nosso Senhor, no discurso chamado discurso eucarístico, ele anuncia aos seus discípulos sobre o pão da vida, a doutrina sobre o pão da vida. Ele tinha preparado os apóstolos para que pudessem entender esse sacramento, né, e de que maneira que Jesus fez isso? Qual foi a pedagogia de Nosso Senhor para que eles pudessem entender a grandiosidade desse sacramento? Nosso Senhor preparou através dos milagres,
através da doutrina, dos ensinamentos. Então ele fez milagres antes de instituir a Eucaristia, que ele institui na última ceia como seu último grande ato, antes da paixão. Antes de instituir a Eucaristia, Jesus fez um monte de sinais, um monte de milagres incontestáveis que mostram, que demonstram para aquelas pessoas que ele é o próprio Deus. Certo? Ele faz milagres que é sobre-humano, que o poder de um homem não alcançaria jamais. Certo? Então, isso acontece. Jesus preparou ele com milagres incontestáveis. Certo? Ele transforma água em vinho, que é o primeiro milagre de Nosso Senhor no casamento das bodas de Caná. Depois ele faz 2 multiplicações de pães. Jesus ele caminha sobre as águas, ele acalma a tempestade, ele ressuscita durante a sua vida 3 mortos, né, que é Lázaro. Ele ressuscita, ele cura doentes, ele expulsa demônios. Então Jesus faz tudo isso. Esses são atos importantíssimos, né, que mostram a divindade de nosso Senhor Jesus Cristo, que ele é o próprio Deus. Então, primeiro, Jesus manifesta a sua divindade. Ele é o próprio Deus vivo, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, como nos fala o credo. Ele manifesta isso para os seus apóstolos a tal ponto que fica muito claro. E ele, no último momento, ele decide instituir, então, o sacramento da Eucaristia para cumprir aquela promessa que ele faz: eis que estarei convosco todos os dias até o fim do mundo. Todos os dias estarei convosco. Então, Jesus ele institui esse sacramento maravilhoso, que é o sacramento da Eucaristia, que não contém somente a graça, mas contém também a presença real do próprio Cristo. Isso está expresso de maneira muito clara nos 3 evangelhos que comentam sobre a última ceia, especialmente sobre a consagração das espécies eucarísticas, que é o evangelho de Mateus, o evangelho de Marcos, o evangelho de Lucas, e também depois reafirmado na carta de São Paulo aos Coríntios, em que Jesus pega aquele pão e ele fala com toda clareza: hoc est corpus meum, hic est enim sanguis meus. Certo? Este é o meu corpo, este é o meu sangue. Imaginem vocês, né, Jesus na última ceia, os seus apóstolos, com aqueles que ele esteve mais perto dele, aos quais ele mais ensinou durante os 3 anos da sua vida pública, e no último momento, na sua despedida, ele como que, né, tendo amado os seus e amando-os até o fim, como nos diz São João, ele se entrega a si mesmo, o seu sacrifício na Sexta-feira Santa, e antes ele antecipa a Páscoa com os discípulos, e nessa antecipação, na última ceia, ele institui esse sacramento, que era uma maneira de Cristo estar presente, já não mais visivelmente, mas invisivelmente, através do sacramento. Ele ascende aos céus, depois, né? Mas ele, de certa forma, permanece presente verdadeiramente, fisicamente, embora invisivelmente, através do sacramento. Então, nosso Senhor Jesus Cristo institui o sacramento da Eucaristia, e essa é a doutrina perene da Igreja sobre o sacramento da Eucaristia, né? Ali está contido verdadeiramente o corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Pelas santíssimas palavras de Jesus: hoc est corpus meum, né? Este é o meu corpo, hic est enim sanguis meus, né? Este é o meu sangue. Nosso Senhor Jesus Cristo, ele, Deus e homem verdadeiro, ele, aquele pão que até o momento, né, até aquele momento era pão e vinho, tornam-se verdadeiramente corpo e sangue de nosso Senhor. Então, esse momento, gente, é muito interessante aqui falar sobre isso. Não há nada de simbólico. Nosso Senhor fala com muita seriedade no momento mais importante da sua vida. Ele se reúne com seus discípulos horas antes da sua paixão, hora antes da sua entrega, do seu sacrifício na cruz, e ele antecipa a ceia com eles. Então, pouco antes de ele se ausentar de forma visível, quis ficar conosco de maneira sacramental e invisível, e cumpre aquela promessa que ele mesmo faz: estarei convosco todos os dias
até o fim do mundo. E não só isso, ele manda que os apóstolos façam o mesmo. Fazei isto em memória de mim. Então, nós temos aí um verdadeiro sacramento, ou seja, ele instituído por Nosso Senhor, que contém não só a graça, o alimento espiritual, mas ele contém a própria presença real de Nosso Senhor Jesus Cristo. A Eucaristia ela tem elementos constitutivos ali de um sacramento. Eles têm o pão e o vinho, que são sinais visíveis. Foi instituído pelo próprio Cristo, como os demais sacramentos. E para conferir uma graça, Nosso Senhor diz que aquele que come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna. E por isso a Eucaristia é o mais excelente de todos os sacramentos, porque ali contém a presença real de Nosso Senhor Jesus Cristo em corpo, sangue, alma e divindade. Ali está o próprio Deus. Por isso a Eucaristia, nós católicos adoramos a Eucaristia. Porque ali está presente Deus. O culto que nós damos à Eucaristia é um culto de latria, é um culto de adoração. E onde que se realiza o sacramento da Eucaristia? Bom, ele é instituído na última ceia e ele realiza-se em cada santo sacrifício da missa. Cristo instituiu na última ceia, consumou no sacrifício da cruz e mandou que se perpetuasse esse mesmo sacrifício até a sua volta nos nossos altares. Certo? Então, é a maneira como Cristo quis para ficar presente entre nós. Então, a presença de Cristo ela é verdadeira, não é um símbolo, ela é real, não é fruto da minha fé ou da minha imaginação. Mesmo que eu não acredite, ele continua lá. Não é por causa da minha fé, não é por causa da fé do sacerdote que celebra a missa. É pela palavra de Cristo, pela própria palavra de Cristo, ele está ali presente. Então, é uma presença real, porque Cristo disse, e se Cristo disse, ele é Deus, ele faz, ele tem esse poder para fazer isso. Por isso que quando ele diz na última ceia, isto é o meu corpo, aquilo ali não é simbólico, é real. Já não existe mais substância de pão e passa a existir ali o corpo de Nosso Senhor vivo, presente, e o sangue dele, realmente. Então, e Cristo está substancialmente presente. A presença da Eucaristia é uma presença física. Os acidentes, eles permanecem. Mas a substância já mudou. Substância de corpo de Nosso Senhor Jesus Cristo. Corpo, sangue, alma e divindade. Os acidentes, que é a aparência, elas permanecem. E daí, então, o gosto é de pão, o cheiro é de pão, o sabor é de pão, o tamanho, o peso, a medida, a figura, tudo isso permanece. Tudo é aquilo que é acidental. Mas, na essência, substancialmente, já não é mais pão. É o corpo de Nosso Senhor. E a igreja chama, né, essa transformação em transubstanciação. Transubstanciação. Aqui eu vou pegar até uma definição do Manual de Teologia Moral para os Leigos, do Antônio Roio Marinho, uma edição espanhola que eu tenho aqui, mas esse livro ele tem em português, traduzido pelo Centro Dom Bosco. Um livro muito bom. Então aqui ele vai explicar claramente o conceito de transubstanciação. E essa transformação eu quero pegar só para vocês terem noção dele. A noção assim estrita, né? No sentido próprio. A transubstanciação consiste na total conversão de toda a substância do pão em corpo de Cristo e de toda a substância do vinho em sangue, em seu sangue, permanecendo somente nas espécies o acidente do pão e do vinho, certo? Então, isso é a própria transubstanciação. Então, vejam, recapitulando, Nosso Senhor Jesus Cristo, e aqui é importante, gente, eu quero fazer um parênteses antes de recapitular aqui o que nós falamos até aqui. É muito importante que nós tenhamos uma clareza. Quem é Nosso Senhor Jesus Cristo para nós? Porque para nós, Ele é o próprio Deus. E isso faz toda a diferença. Como nós sabemos que Ele é o próprio Deus?
certo? Pela fé, nós sabemos que Ele é o próprio Deus, nós acreditamos na Sua palavra, no testemunho que chegou até nós. E é aquilo que é confessado pelos próprios apóstolos, né? São Tomé, depois de Nosso Senhor ressuscitar, quando ele vai ver Nosso Senhor, ele se ajoelha e diz: meu Senhor e meu Deus. E Pedro confessa claramente: tu és o Filho do Deus verdadeiro, da mesma natureza do Pai. E ele mesmo fala: eu e o Pai somos um. E ele mesmo dá testemunho: antes de Abraão existir, eu sou. Então ele já mostra claramente que ele existe desde toda a eternidade, porque ele é Deus, ele é o Verbo eterno, que se fez carne e habitou entre nós. E como diz a oração do Ângelo, se fez carne e habitou entre nós. Então ele é o próprio Deus. E ele faz isso, ele mostra, ele demonstra isso com seus sinais, com seus milagres. E especialmente quando ele fala sobre o pão da vida, Jesus é muito pedagógico no Evangelho. Se nós lermos o capítulo 6 do Evangelho de São João, que é onde está contido o discurso do pão da vida, antes de Jesus falar sobre a doutrina do pão, ele faz o milagre da multiplicação dos pães e dos peixes para alimentar 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Então tinha-se ali 5 pães e 2 peixes, certo? Os apóstolos tinham isso e Nosso Senhor Jesus Cristo fez o milagre de multiplicar esses 5 pães e 2 peixes e alimentar a multidão e sobrar. Olha como isso já era uma prefiguração da Eucaristia. E nesse mesmo capítulo, um pouco antes de ensinar sobre o pão da vida, Nosso Senhor Jesus Cristo caminha sobre as águas para os seus apóstolos que viram e dão testemunho nos evangelhos, Nosso Senhor andando sobre as águas. Então mostra-se que ele tem um poder que é sobre-humano, que não é simplesmente um homem ou um profeta, não, mas que é o próprio Deus. Que é um poder sobrenatural. E daí, então, Jesus começa o seu discurso sobre a Eucaristia, e aqui eu quero deixar claro, para que vocês entendam, eu vou me basear aqui e ler com vocês um pouco o trecho, né? Algumas partes desse discurso da Eucaristia. Primeiro, porque os protestantes nos acusam, os católicos, de que nós não lemos a palavra de Deus. Isso é um absurdo, certo? Porque, afinal de contas, quem transmitiu a palavra de Deus, quem guardou a palavra de Deus, para eles hoje interpretarem de forma errada, equivocada, foi a Igreja Católica. Foi a Igreja Católica, através dos seus concílios, que defendeu a palavra de Deus e dizendo, né, conservando aqueles livros como sagrados e como canônicos, guardando os livros sagrados. Certo? Então, se os protestantes têm Bíblia, é graças à Igreja Católica. Entende? Que eles acusam ainda de que nós não estudamos, eles que não pegam que não acreditam no que está expresso claramente pela própria Sagradas Escrituras, né? Então, por isso que eu quero ler aqui para vocês um pouquinho sobre isso, né? Nesse próprio Jesus, então, ele prepara os discípulos antes de falar, os discípulos e aquela multidão que estava seguindo ele. Então, ele está em Cafarnaum, isso aqui é no capítulo 6 do Evangelho de São João, e Jesus fala: em verdade eu vos digo, Moisés não vos deu o pão do céu, mas meu Pai é que vos dá o pão verdadeiro, o verdadeiro pão do céu. Porque o pão de Deus é o que desceu do céu e dá vida ao mundo. Então disseram-lhe: Senhor, dá-nos sempre deste pão. E Jesus respondeu-lhes: eu sou o pão da vida. O que vem a mim não terá jamais fome, o que crê em mim não terá jamais sede. Porém, já vos disse que vós me vistes e não o credes. Murmuravam, pois, dele os judeus, porque dissera: eu sou o pão do céu. E diziam: porventura não é este aquele Jesus, filho de José, cujo pai e a mãe nós conhecemos? Como, diz ele, descido do céu? E Jesus fala: em verdade eu vos digo, né? Depois ele responde novamente: o que crê em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida.
ego sum panis vitae. Eu sou o pão da vida. Eu sou o pão vivo descido do céu. Quem comer deste pão viverá eternamente. E o pão que eu darei é minha carne, que será sacrificada para a salvação do mundo. Então vejam, aqui está muito claro. Está muito claro na Sagrada Escritura. Jesus não está se utilizando de metáforas. Não é um símbolo. Ele está falando, eu sou o pão da vida. Aqui é claramente o discurso do Nosso Senhor falando sobre a sua presença real na Eucaristia, explicando aquilo que ele vai instituir só depois em Jerusalém, na última ceia, mas como que preparando os seus discípulos sobre essas verdades. O que comer deste pão viverá eternamente, porque ali contém o próprio autor da graça. Em verdade eu vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem, né? E daí os judeus estavam disputando entre si, imaginem, né? Em verdade eu vos digo, como que pode dar-nos a sua carne? Eles não estavam entendendo. Jesus responde, em verdade eu vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis a vida em vós. O que come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia, porque a minha carne é verdadeira comida e o meu sangue é verdadeira bebida. Vejam, o próprio texto do Evangelho aqui não deixa sombra de dúvida. Ele se repete na ideia várias vezes. Isso que é o trecho que vocês estão lendo, eu estou cortando, porque é mais longo, tem mais partes que ele se repete. Eu estou pegando só os pontos essenciais, os versículos essenciais. Mas leiam a partir do versículo 26 do Evangelho de São João. Está muito claro o que Jesus está falando de forma literal. Né? Quem come a minha carne e bebe o meu sangue terá a vida eterna. E eu ressuscitarei no último dia, porque a minha carne é verdadeira comida e meu sangue é verdadeira bebida. O que come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Assim como me enviou o Pai, que vive e eu vivo pelo Pai, assim o que comer a mim, esse mesmo também viverá por mim. Este é o pão que desceu do céu. Não é como o pão que comeram vossos pais, que morreram. O que come deste pão viverá eternamente. Muitos discípulos, ouvindo isso, disseram: dura é esta linguagem. Quem a pode ouvir? Jesus, conhecendo em si mesmo que seus discípulos murmuravam sobre isso, disse-lhes: isso vos escandaliza? Então vejam aqui que a doutrina católica, a doutrina da verdade, ela divide, entende? Ela divide já desde o início. Nosso Senhor anuncia a verdade católica, que é aquilo que a Igreja Católica conserva até hoje, porque foi a ela transmitida. E já nesse momento muitos deixaram de seguir porque era dura essa linguagem. Quem que pode ouvir isso? Certo? Exigia um passo de fé, de acreditar nas palavras de Cristo. E Jesus sabia que estava entre os seus próprios discípulos, estavam murmurando sobre isso, e ele diz: isso também vos escandaliza? Desde então, muitos dos seus discípulos tornaram atrás e já não andavam com ele. Por quê? Porque ele estava falando a verdade. A doutrina católica é isso, entende? A doutrina católica é a verdade que é transmitida pela igreja, da igreja tem essa missão de guardar, e não podemos negar essa verdade para atrair, sob o pretexto de atrair mais pessoas, porque nem Cristo fez isso. O próprio Cristo, não, essa é a verdade, se isso vos escandaliza, podem ir. Então Jesus disse aos 12, apóstolos, vocês também querem ir embora, por causa depois que eu disse isso, né, doutrina sobre a Eucaristia? E Simão Pedro, o primeiro Papa, em nome de todos os apóstolos, responde: Senhor, para quem havemos nós de ir? Tu tens palavras de vida eterna e nós acreditamos e conhecemos que tu és o Cristo, o Filho de Deus. Então está muito claro aqui, está muito claro a verdade exposta nesse evangelho.
Aquilo escandalizava aqueles próprios, esse ensinamento sobre a Eucaristia escandalizou os próprios seguidores de Nosso Senhor, que fez com que muitos deixassem, e ele pergunta para os apóstolos: vocês também querem ir embora? E eles respondem com uma profissão de fé: a quem nós iremos? Só tu tens palavras de Cristo, de vida eterna, e nós acreditamos que tu és o Cristo, Filho de Deus. Então, portanto, se és o Cristo, Filho de Deus, nós acreditamos na tua palavra. Então, veja, gente, o fundamento da nossa fé na Eucaristia é a palavra de Cristo. Esse é o fundamento da nossa fé. É pela palavra deles que nós cremos. Há também os milagres eucarísticos, que são como que sinais que podem ajudar a nossa fé, certo? Então, tem muitos milagres eucarísticos, né, que ajudam a nossa fé, porque ali a gente vê Deus, né, intervindo de forma concreta e dando um sinal para ajudar a incredulidade, a dureza do nosso coração. Mas o motivo pelo qual nós cremos não é por causa do milagre, nós cremos por causa da palavra de Cristo. Esse é o motivo da nossa fé. Esse é o motivo da nossa fé. Então, nós católicos cremos na verdade que está contida nas Sagradas Escrituras, que Jesus está realmente presente, corpo, sangue, alma e divindade. É o próprio Deus. E por isso que nós devemos nos aproximar da Eucaristia com amor, certo? Nós devemos aproximar da Eucaristia não como quem vai na fila da escola pegar uma bolachinha, certo? Não, é o próprio Deus. É o próprio Deus que está ali presente, substancialmente, verdadeiramente. Tem um ditado piedoso que foi escrito para sacerdotes, né, nas sacristias antigas, de igrejas antigas. Tinha um ditado em latim, escrito para sacerdotes, que vale também para nós quando nos aproximamos da Eucaristia. Como me tratares na Eucaristia, assim eu te tratarei no juízo. Como me tratares na Eucaristia, assim eu te tratarei no juízo. Então, vocês vejam o tamanho do amor com que nós devemos nos aproximar da Eucaristia. A Eucaristia é o ápice, é o sacramento mais importante. E é aquele que nós, às vezes, recebemos cotidianamente, mas com frieza, sem amor, sem devoção. E é triste ver nas paróquias as pessoas recebendo a Sagrada Eucaristia de qualquer jeito, muito triste. Né? Comunhão na mão, sem reverência, certo? De qualquer jeito, as pessoas depois comungam e logo já estão conversando, não rezam, não fazem ação de graças. Isso é uma falta de conhecimento da própria fé. É um desconhecimento daquilo que é o mais importante. Não há ato mais importante na vida cristã do que receber a Sagrada Eucaristia. Não há oração mais importante que nos una a Cristo do que a união que se dá através da Eucaristia. Bom, qual é o efeito da Eucaristia? Então, veja, nós falamos que a Eucaristia é um sacramento, certo? Então, vamos recapitular. Nós falamos desde o início aqui que a Eucaristia é um sacramento que foi instituída pelo próprio Cristo, que é Deus, que fez milagres e milagres, que ensinou, que mostrou, antes de instituir a Eucaristia, ele mesmo ensina sobre a doutrina, sobre a Eucaristia, e na última ceia, no momento mais importante, antes de entregar-se na cruz, ele reúne seus apóstolos e institui esse sacramento para, certa maneira, para se continuar presente na igreja sacramentalmente, realmente, mas de maneira invisível, através da Eucaristia. E ele faz isso para nossa salvação, para ser o alimento espiritual. Então, o efeito da Eucaristia, certo? Qual é o efeito da Eucaristia? O efeito da Eucaristia, conforme definição do Concílio de Florença, é a união do homem ao Cristo. Esse sacramento da Eucaristia, ele aumenta a graça
e ele produz a vida espiritual, na vida espiritual, todos os efeitos que o alimento material e a bebida material produzem na vida do corpo. Certo? Então ele alimenta, ele faz-nos crescer, ele nos restaura, ele nos deleita. Vejam a analogia aqui, certo? Assim como o alimento do corpo é necessário para a nossa vida e sustenta a nossa vida corporal e nos alimenta e faz com que nós possamos progredir e nos deleita, inclusive, o alimento, certo? Assim como a bebida corporal e o alimento corporal fazem isso, Cristo na Eucaristia faz o mesmo. Nos alimenta a nossa vida espiritual, faz crescer a nossa vida espiritual, restaura a nossa vida espiritual. Neste sacramento, como nos diz o Papa Urbano VII, somos afastados do mal e confortados do bem, e progredimos no crescimento das virtudes e da graça. E também o sacramento obtém para nós o perdão dos pecados veniais, nos preserva do pecado mortal, alimenta e fortalece as nossas almas e é a garantia da nossa glória futura, segundo o Concílio de Trento. Alivia as penas devidas do purgatório e nos dá a perseverança do bem. Esses são os efeitos da Eucaristia em nós. Foi então o sacramento instituído por Cristo para se fazer presente entre nós, mas não só para se fazer presente, mas para ser também alimento para a nossa vida espiritual. E por isso que Jesus fala que o corpo dele é verdadeira comida e o seu sangue é verdadeira bebida que dá a vida. Qual a vida que dá? A vida eterna. Certo? Santo Tomás de Aquino fala que ninguém, pois, se aproxime desta mesa sem reverente devoção e fervente amor, sem verdadeiro arrependimento ou sem se lembrar da sua redenção. Maravilhoso é este sacramento em que uma inefável eficácia inflama os afetos com fogo da caridade. Ele restaura o vigor dos fracos, a saúde para os doentes, confere o aumento da virtude, faz a graça superabundar, purga os vícios, refresca a alma, renova a vida dos aflitos. Olha que interessante. Tudo isso faz a Eucaristia em nós. Esse sacramento da fé também inspira a esperança e aumenta a caridade. É o pilar central da Igreja, a consolação dos que falecem e o acabamento do corpo místico de Cristo. A fé amadurece e a devoção e a caridade fraterna são aqui saboreadas. Perdoa o pecado e enfraquece a concupiscência. Os fiéis encontram aqui a sua refeição e as almas um alimento que ilumina a inteligência, inflama os afetos, purga os defeitos, eleva os desejos. Ó cálice de doçura para as almas devotas, este sublime sacramento. Ó Senhor Jesus, declara para os que creem em tuas maravilhosas obras. Então, aqui são os efeitos do sacramento da Eucaristia. Agora uma pergunta, certo? Então, se a Eucaristia faz tudo isso, o porquê que eu comungo e parece que nada muda ou que eu permaneço no mesmo lugar? Bom, porque aqui é outra coisa. Aqui é outra coisa que a gente precisa entender. Embora os sacramentos eles operem por si mesmo, ex opere operator, ou seja, pelo mesmo ato, mais graças nós vamos receber na Eucaristia, quanto melhores e maiores forem as nossas disposições. Então, as nossas disposições para receber a Eucaristia aumentam a graça dela, a graça que ela produz em nós, certo? As nossas disposições. E aqui é muito importante isso, para que o sacramento produza todo esse efeito, ele depende, ao menos, de algumas disposições básicas, certo? Básicas. Então, São Pio X, por exemplo, ele mesmo fala, a igreja e o próprio Cristo, eles desejam, né, a comunhão frequente. São Pio X, em 1910, ele publicou uma encíclica que incentivava muito a prática da comunhão frequente. É desejo de Cristo e da Santa Igreja, o próprio Papa falando, que se aproximem os fiéis diariamente do banquete sagrado.
cuja finalidade é fazer com que os fiéis unidos a Deus por meio desse sacramento possam encontrar neles a força para vencer os desejos da carne, alcançar o perdão das culpas leves, evitar os pecados mais graves, os quais a fragilidade humana está inclinada. Então vejam, o próprio São Pio X aqui falando que é desejo de Cristo e da Igreja que nós comunguemos com frequência. Porém, não se faça isso movido pelo costume ou por vaidades ou por razões humanas, mas para satisfazer a vontade divina. Certo? Para satisfazer a vontade divina. E por isso, o mínimo que nós temos, a disposição mínima, sem o qual nós não podemos nos aproximar da Sagrada Comunhão, o primeiro de todos é o estado de graça. Certo? Sem estado de graça, ninguém pode se aproximar da Eucaristia. Ninguém. Em hipótese nenhuma. Mas depois eu confesso, não. Isso é comungar em estado de pecado é um grande sacrilégio. É um pecado gravíssimo contra o primeiro mandamento. Certo? Então nós precisamos, em hipótese alguma, certo? Qual é a hipótese que eu posso comungar? Bom, numa situação de extrema necessidade, em artigo de morte, caso eu consiga antes ter feito uma contrição perfeita, aí sim eu posso comungar sem ter confessado. Esse é outro tema, depois a gente fala sobre o caso da contrição perfeita, que aqui a gente não vai entrar. Mas nesse caso eu posso comungar, do contrário eu não posso, porque é um sacrilégio. Não há pecado assim que os outros pecados às vezes são contra o próximo ou contra Deus, enfim. Esse é um pecado sacrilégio, é um pecado contra o primeiro mandamento. E da onde que se vem isso? Mas a Eucaristia não é remédio para os fracos? Sim, a Eucaristia é remédio para os fracos. Mas aquelas pessoas que estão em pecado mortal, elas não são só fracas, elas estão espiritualmente mortas pelo pecado. Então elas precisam receber a graça, certo, para antes de comungar. Esse é o mínimo indispensável. Quem se aproximar daí de São Paulo, né, claramente, eu vou ler aqui o trecho. Quem se aproximar, quicunque manducaverit panem vel beberit calicem Domini indigne reus erit corporis et sanguinis Domini. Qualquer um que comer do pão ou beber do cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Ninguém deve se aproximar da Eucaristia, meus caros, com consciência de pecado mortal. Por mais contrito que esteja, né, e que pareça estar, deve antes ir à Sagrada Confissão. Quem se aproximar indignamente para receber o corpo do Senhor recebe a sua própria condenação. Isso é um ensinamento católico que ninguém pode mudar. Ah, mas por que que a igreja nega a comunhão para quem está em segunda união? Poxa, porque quem está em segunda união está em adultério. Pode ser que o casamento não seja válido, então você vai lá e faz o processo de verificação da possibilidade de uma nulidade matrimonial. E daí, no caso, você nunca teve o casamento, e daí você pode casar novamente, daí pode comungar. Mas aquele que está numa união irregular, numa união ilícita, está em estado de pecado mortal. Certo? Tem situações que a pessoa pode viver a castidade e daí comungar, desde que vivam como irmãos. Mas daí são casos particulares. Aqui a gente está falando dos casos gerais. Quem vive com outra pessoa que não é seu marido, sua mulher, está em adultério. E, portanto, aquele que comer esse pão indignamente será culpado, né, de um delito cometido contra esse corpo e sangue do Senhor. São Paulo diz que será réu do corpo e sangue do Senhor, porque é um sacrilégio. E mais, ele diz em Coríntios 11, 27, 30, né? Examine-se, pois, a si mesmo cada um.
E assim coma deste pão e beba deste cálice, porque aquele que come e bebe indignamente, come e bebe a sua própria condenação. E é por isso que muitos de vós estão enfermos e sem forças, e muitos estão mortos. E aqui a morte principal é a morte espiritual. Quem come, né, da Eucaristia, quem se aproxima da Eucaristia em pecado mortal, né, está morto espiritualmente, porque está cometendo um sacrilégio. E precisa confessar. Ah, mas a igreja perde fiéis com tudo isso, com esse rigorismo. Gente, a igreja não perde fiéis, a igreja perde infiéis. A palavra de Deus não muda, a verdade não muda. Nós é que devemos conformar a nossa vida à vontade e os ensinamentos do Senhor, não é Deus que deve se adaptar aos nossos pecados e à nossa rebeldia. Nós que devemos amar a Deus de todo o coração, de toda a alma, de todo o entendimento. E se eu amo Jesus, se eu digo que eu amo Jesus, eu devo amar e respeitar a sua palavra. Quando alguém comunga em pecado mortal, é pior do que se não tivesse comungado. Né? É pior do que nós tivesse comungado, porque a pessoa está desprovida das qualidades necessárias, no caso do estado de graça, né, para a eficácia desse sacramento, para que esse sacramento possa ser fruto, possa ser recebido com fruto e de bênção. E do contrário, aquele que se aproxima indignamente da Eucaristia, o sacramento passa a ser fruto de maldição, de condenação. E é impressionante que na missa todo mundo comunga, né? Parece que está todo mundo em estado de graça. Louvado seja Deus, tomara que todos estejam, né? Mas a gente vê nas igrejas, a fila da comunhão é gigante, né? Então, isso é uma coisa que nós precisamos analisar. Não precisa ser santo para comungar, não é isso. Mas eu preciso estar na minha consciência livre de pecado mortal. Jesus quer que eu receba, mas quer que eu receba com a disposição devida, devidamente. Isso não é escrúpulo. Primeiro, se eu percebo na minha consciência algum pecado mortal, eu primeiro tenho que ir na confissão. Lembrando que para algo ser pecado mortal, tem que ter três coisas simultaneamente, né? Matéria grave, pleno conhecimento. No momento que eu estava fazendo aquela ação, eu devia saber que é errado. E mesmo assim eu consenti livremente. Daí, quando se tem essas três condições, se tem um pecado grave. E tendo pecado grave, eu preciso buscar a confissão. Não tendo pecado grave, eu posso comungar. E é bom que eu comungue sempre. Né? Santo Tomás de Aquino fala: quem está em pecado mortal comete um sacrilégio contra a Eucaristia. Aliás, a palavra dele é mais dura ainda. O pecador que recebe o corpo de Cristo, né, aquela pessoa que está em pecado mortal, pode ser comparado quanto ao crime a Judas, que beijou a Cristo, porque ambos ofendem a Cristo sob um sinal de caridade. Parecem que estão amando a Cristo, se aproximando da comunhão, mas estão traindo ele contra a palavra dele. E a outra condição é o jejum eucarístico, certo? Atualmente, no Código de Direito Canônico atual, a disposição do jejum eucarístico é 1 hora antes da comunhão. No aliás, na legislação anterior, né, Pio XII tinha instituído 3 horas antes da comunhão. Então, o jejum eucarístico também é essencial. Se a pessoa não cumprir o jejum eucarístico 1 hora certinho, ela não pode comungar. 1 hora antes da comunhão. Não deve comungar. Por quê? Porque são preceitos, são os 2 preceitos para receber a comunhão. É o estado de graça e 1 hora de jejum antes da comunhão, segundo a legislação atual, né? A antiga, 3 horas. E a terceira disposição que eu quero falar aqui, antes de falar das disposições espirituais, aqui eu só falei daquilo que é obrigatório, né? As 2 coisas obrigatórias, estado de graça e 1 hora de jejum, no mínimo, né?
na legislação atual. O terceiro e último é a forma de comungar. Hoje a igreja permite aos fiéis, né, de certa forma, a igreja, digamos assim, aliás, vou reformular aqui, né? A forma tradicional de se recomendar, de se comungar é a comunhão diretamente de joelhos e na boca. A comunhão na mão, certo? Ela surgiu de um indulto, certo? Ad experimento, que depois esse indulto, que era só para ser uma experiência que foi permitida, acabou se virando regra geral no mundo todo, e a gente vê as consequências funestas desta prática, porque faz com que os fiéis percam a fé na Eucaristia. A gente percebe que grande parte das pessoas se aproximam de qualquer jeito da comunhão, sem reverência, ou sem estar preparado espiritualmente, porque se acostumou a receber a bolachinha e acha que está indo pegar a bolachinha. Talvez não saiba disso conscientemente, mas age como se estivesse indo pegar uma bolachinha. E daí não reza, não faz ação de graças, não se preocupa como vai, só vai. É costume, todo mundo vai, eu vou também. Então, a comunhão na mão, ela é um problema que entrou dentro da igreja, certo? Uma prática totalmente nova, porque a maneira como as pessoas comungam hoje na mão é distinta da maneira como houveram na história, sim, mas era diferente da maneira como se comunga hoje, e isso está muito bem expresso no livro do Monsenhor Athanasius Schneider. Até estava com o livro aqui em algum lugar, espalhados os livros. Certo? E ali naquele livro ele fala claramente sobre isso e como o mal da comunhão, o mal da comunhão na mão. É uma prática que é ruim. Então a gente precisa se esforçar para comungar da maneira tradicional, como a igreja sempre comungou, que é diretamente na boca e de joelhos. Por que essa maneira? Primeiro porque preserva de perder-se qualquer fragmento da Eucaristia. Jesus está presente totalmente em cada parte da Eucaristia. Tal ponto, se a gente perder um mínimo fragmento, a gente está perdendo ali, pisando, às vezes, ou né, tocando no corpo de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, aqueles que comungam na mão, né, então tem sempre esse risco de acontecer isso. E perder também, diminuir essa diminuição da fé. Certo? E a maneira tradicional é receber a Eucaristia diretamente na boca, é a melhor maneira, porque mostra também de joelhos, por quê? Porque mostra o nosso gesto de adoração, de reconhecimento da presença real. Não é um símbolo. Os protestantes comungavam na mão. Por quê? Porque para os protestantes, Cristo não está presente na Eucaristia. Essa prática começou com o protestantismo nos tempos modernos. Porque a igreja, desde muitos séculos, adotou exclusivamente a comunhão na boca e dos joelhos. Então, essa prática ela reaparece na história a partir do protestantismo, que não tinha uma noção clara da Eucaristia como presença real de Cristo. Outra coisa, né, tem muita gente que nega, gente, quem é direito dos fiéis receber a Sagrada Comunhão dos joelhos e na boca. Todo fiel tem esse direito. Certo? A tal ponto, se algum sacerdote negar para vocês, vão lá e falem para esse sacerdote e corrijam ele. Assim como São Paulo fez com São Pedro, corrigiu o superior, certo? Quando está errado. E se ele não escutar, vocês, então, enviem para o superior, enfim, incomodem sobre isso. Incomodem porque é um direito dos fiéis de comungar na boca e de joelhos. Porque essa não é a forma tradicional, é a forma como os santos comungaram. A maioria dos santos da história da igreja comungaram dessa maneira. Forma mais piedosa, que manifesta mais claramente a fé católica acerca da presença de Cristo na Eucaristia. Então a comunhão aqui é importantíssima. Certo? Então, sobre isso, a gente não pode ter dúvida nenhuma. É direito do fiel, é a melhor maneira, temos que fazer isso tem que se propagar. A comunhão diretamente na mão é um mal. As mãos do sacerdote, elas são ungidas pelo óleo do crisma, no dia da ordenação deles, para que eles possam manusear o corpo de nosso Senhor Jesus Cristo. As nossas mãos não são ungidas.
As mãos do sacerdote foram ungidas. A gente recebe esse alimento e é um gesto de humildade. A gente recebe como criança, diretamente na boca. Nós nos ajoelhamos para adorar aquele a quem nós recebemos, porque a gente reconhece a presença do próprio Deus. E agora, para finalizar, eu quero falar um pouquinho sobre as disposições interiores para nós recebermos bem o sacramento da Eucaristia. Certo? Então, primeiro, a união eucarística, certo? A graça brota do próprio Cristo que está presente de nós. Na união da Eucaristia, a alma que acaba de comungar, na alma está a Santíssima Trindade, né? Na alma que acaba de comungar. O Pai gera o seu Filho unigênito e de ambos procede essa corrente de amor e verdadeira torrente de chamas que é o Espírito Santo. O cristão, depois de comungar, devia cair em êxtase de adoração e de amor, limitando-se unicamente a deixar-se levar pelo Pai ao Filho e pelo Filho ao Pai na unidade do Espírito Santo. Essa é a melhor forma. O que nós precisamos fazer? Qual oração que nós devemos rezar? Nós devemos amar a Cristo que está presente no nosso coração, adorá-lo. A Santíssima Trindade inteira está ali presente, certo? Essa é a melhor forma que nós podemos para dispor, né? A Santa Elizabeth da Trindade, ela falava que a união eucarística é o céu começado. É o cara a cara nas trevas, é o Cristo está presente ali, Deus está presente ali, aquele que os anjos não podem conter, próprio Deus, Criador do céu e da terra, ele está ali na Eucaristia, naquele frágil, né, naquelas espécies frágeis, ali já não há mais substância de pão, há somente o próprio Cristo e com ele toda a Trindade, porque as pessoas trinitárias elas não se separam. Então, onde está o Pai, está o Filho, está o Pai, está o Pai, está o Filho e o Espírito Santo, né? Então, ali está presente. Quando nós comungamos, nós nos tornamos tabernáculos da Santíssima Trindade. Por isso que nós devemos adorar e amar Ele de todo o nosso coração e pedir ali todas as graças necessárias para a nossa vida. Às vezes a gente dá mais valor, gente, o pessoal dá mais valor para os atos humanos que a gente faz do que para os atos sobrenaturais. Então a gente acha que é mais importante as coisas humanas do que os hábitos humanos, as exposições humanas, do que a graça. E isso é fruto desse naturalismo que a gente vive hoje, que é o esquecimento da ordem sobrenatural. Então a preparação que nós devemos ter para comungar é esta, né? Preparação remota, estado de graça, reta intenção. É muito conveniente estar livre de pecados veniais, mas não é absolutamente necessário. E uma preparação e uma ação de graças, né? E depois, qual é a preparação próxima que eu tenho que fazer? Aqui eu estou me baseando no livro Teologia da Perfeição Cristã, do Padre Antônio Roio Marim, que ele nos fala. Nós devemos nos aproximar principalmente com a alma fervorosa, então com fé viva, crendo realmente que Cristo está presente ali. Antes de receber a Eucaristia, eu preciso avivar, fazer um ato de fé no meu coração, acreditar, lembrar, ter presente aquilo que eu vou receber. Humildade profunda, eu saber que eu não sou digno daquilo, né? E é por isso que nós falamos Domine non sum dignius, ut intre subtectum meus et tantum dic verba et sanabitur anima mea. Senhor, eu não sou digno de que entreis na minha casa, na minha morada. Mas dizei uma palavra e minha alma será salva. É isso que nós devemos bater no nosso peito e dizer, pedir perdão dos nossos pecados, nos aproximar com essa humildade profunda, sabendo que nós não somos dignos e sabendo que se nós nos aproximamos é porque o próprio Cristo está nos pedindo, está nos chamando, está nos convidando. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Certo? Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Nós somos, gente, quando nós nos aproximamos da Eucaristia, nós somos como aquela parábola de Nosso Senhor Jesus Cristo, que ele disse que estava um rei, né? Um rei, eu não me recordo bem, dando um grande banquete, uma grande festa, os seus convidados não chegavam. E ele saiu pelas ruas,
né, à procura de qualquer um que estava, né, e chamando. Foi chamando os mendigos, eu não me lembro se é assim a parábola agora, literalmente, mas ele vai chamando. E ele dá a veste que é necessária para que eles entrem. A veste simboliza o estado de graça, né? Então é isso que Jesus faz. Nós somos mendigos da graça do Senhor. Nós somos mendigos da graça do Senhor. Humildade profunda, confiança ilimitada, fome e sede de comungar. Nós devemos aproximar da Eucaristia com o nosso coração, com fome e sede de comungar, com desejo de comungar, porque o próprio Deus está ali presente, o próprio Deus, para nos alimentar, para sanar a nossa sede, para nos alimentar a nossa alma, a fonte de graça. Ali não existe, gente, união maior do que uma alma quando está em estado de graça e recebe a Cristo. Não existe maneira de se unir a Deus de forma maior. Não existe maneira mais intensa. E cada uma das nossas comunhões deveria ser mais fervorosa do que a anterior. Com mais amor nós devemos nos aproximar de Cristo. É muito e realmente, gente, a gente tem que pensar sobre isso, porque quando a gente pensa sobre isso, a gente torna atual, torna presente. Se a gente esquece, a gente vira hábito. Eu digo, quantas vezes eu me aproximei da Sagrada Comunhão como hábito? Quantas vezes eu me aproximo da Sagrada Comunhão com hábito? Então a gente precisa buscar e pedir essa graça de ter comunhões fervorosas, com fé viva, acreditando, crendo, tendo fome e sede de Nosso Senhor, desejando Ele ali presente na minha alma para me curar, para me alimentar, para me restaurar, para me dar todas essas graças. E fazer essa ação de graça, né? O sacramento ele deve aumentar em nós essa união com Cristo. E por isso que quanto mais, embora o sacramento ele opere por si mesmo, com quanto melhor as minhas disposições, mais graças eu obtenho. Mais graças eu obtenho. E eu preciso ficar em tempo de mais ou menos 10 minutos de oração, porque Cristo fica 10 minutos presente dentro de mim. Então seria bom que eu fizesse. Às vezes a gente está, sei lá, com algum compromisso, algum horário, não pode. A gente tem que tentar manter-se em oração pelo menos de 10 a 15 minutos, mesmo que a gente faça outras coisas, mas saber que Cristo está ali presente. Adorá-lo, amá-lo no nosso coração, pelo menos os 10, 15 minutos, que é o tempo que ele fica dentro do nosso estômago até ser dissolvido, porque a presença de Cristo só, digamos assim, desaparece, ou seja, sai no momento que, aliás, a presença de Cristo ele só deixa de estar presente ali substancialmente no momento que a substância a aparência ali se dissolve do pão, então ele não está mais presente. Quando já não tem mais aparência de pão, Cristo já não está mais presente. Então veja, tudo isso, essa aula que se sirva principalmente por aumentar a nossa fé e o nosso amor na Eucaristia. Eu sei que eu me passei um pouquinho do horário, certo? Mas deu 1 hora hoje a nossa formação, a gente vai tentar fazer um pouquinho menos, mas é que o tema é um pouco mais longo. Eu agradeço a todas as pessoas que ficaram aí até agora. Tem alguma pergunta, gente? Mulheres distribuindo a Eucaristia como ministro. Deixa eu ver aqui. Como ministras da Eucaristia. Olha, esse tema é interessante porque é o seguinte: isso nunca houve na história da Igreja. Durante 2000 anos, nunca nenhuma mulher distribuiu a Eucaristia. Exceto em casos excepcionalíssimos, certo? Mas de maneira assim geral, não.
Na União Soviética acontecia. O Dom Atanásio mesmo ele fala que a mãe dele, ela guardou na casa Eucaristia, porque os sacerdotes às vezes deixavam pessoas muito piedosas, e era para comungar, sim, porque às vezes o sacerdote passava anos sem vir, e as pessoas rezavam escondido. Então, às vezes, comungavam nas grandes festas. E mesmo o Dom Atanásio, ele comenta que, nesse caso, a mãe dele jamais tocava na Eucaristia com os próprios dedos, ela pegava uma pinça para tocar na Eucaristia e distribuir para as pessoas, porque ela tinha consciência de que ela não era um sacerdote. Então, ou seja, teve casos que leigos distribuíram a comunhão? Sim, teve casos na história da igreja, mas homens, de uma forma ordinária, homens, certo? Então, é algo que não faz sentido, não tem porquê, nós não temos porquê instituir mulheres para distribuir a Eucaristia. A função de distribuir a Eucaristia na missa tradicional, pelo menos é assim, é somente, exclusivamente do sacerdote e do diácono. Não do diácono que está servindo na missa, porque ele não distribui também, mas de algum outro diácono que está assistindo ou de outros sacerdotes. Certo? Então, essa ideia de leigos distribuírem a comunhão dessa maneira, não, isso não está presente na tradição da igreja, uma arbitrariedade de, como eu disse, são mais sinais que às vezes diminuem a fé. Agora, um caso de um leigo, em caso de necessidade, levar a comunhão para algum doente, para alguma coisa, isso é outra coisa. Ou homens distribuírem a comunhão, num caso excepcionalíssimo, isso é outra coisa. Mas, em geral, não teria necessidade nenhuma. O sacerdote sozinho conseguiria distribuir para todo mundo, como acontece na missa tradicional. E se prolongasse um pouquinho mais a distribuição, que problema teríamos? Ninguém tá morrendo de pressa. Então, é algo arbitrário, não faz parte da tradição, é ridículo, tá? É ridículo, parece as Henriquetes. Vocês já viram as Henriquetes do Henrique Cristo? É isso que parece as ministras da Eucaristia no altar. Não é próprio das mulheres a função sacerdotal. Nosso Senhor instituiu a função sacerdotal exclusivamente para os homens, especialmente para os sacerdotes e aqueles que estavam se preparando para o sacerdócio, ou homens em geral, que sempre ajudaram na liturgia. Mas a liturgia sendo um ato de homens. Isso não quer dizer, não se trata de machismo nem nada disso. Não vamos ser imaturos, pelo amor de Deus. Se trata de função. Não é essa a função das mulheres na história da igreja. As mulheres tiveram função de abadesas, as mulheres tiveram função de rainha, as mulheres tiveram função de várias coisas, certo? Mas não de a função sacerdotal. Não tem problema, a igreja não tem problema em relação a isso, certo? Uma das maiores rainhas de toda a cristandade é Isabel, a católica. Foi uma excelente rainha, não tem, a igreja não tem problema disso. No meio da Idade Média, na Espanha, no final da Idade Média, aliás. A Virgem Maria também, né, destacada acima de todos os, depois de Nosso Senhor Jesus Cristo, que é Deus, é Nossa Senhora mais importante. Então não se trata de nada de machismo aqui, mas é só de função. A função sacerdotal não foi dada nem à Virgem Maria. Próxima pergunta, alguém fez mais alguma pergunta? Sim, a transubstanciação significa que a mudança, né? A pergunta foi se a transubstanciação, mesmo com a transubstanciação na Eucaristia, ainda assim ocorre esse limite de tempo e permanência do corpo de Cristo no nosso organismo? Sim. Por quê? Porque a transubstanciação é o milagre que acontece, né, que transforma a substância de pão, já não há mais pão, torna-se corpo e sangue de nosso Senhor. Então, mas o sujeito ali é aquele real, está ali. No momento que esse sujeito se dissolve, certo? Porque as aparências, os acidentes permanecem. Então, o peso, o tamanho, é tudo de pão. Então, no momento que dissolve esses acidentes de pão, já não existe mais ali a presença real de Cristo na Eucaristia. Muito bem, levar a comunhão para os enfermos, certo? Mas assim,
eu entendo que é um gesto bom, né, saudável, mas, puxa vida, não será que não tem nenhum homem para fazer isso, certo? Para levar a comunhão para os enfermos? Entende? A questão toda é essa, entende? Porque o que acontece na igreja? O que aconteceu, especialmente depois do Concílio Vaticano II? As mulheres foram cada vez mais assumindo as funções e os homens foram desaparecendo da igreja. Isso que aconteceu. Então, geralmente, assim, agora está havendo uma restauração do catolicismo no Brasil. Mas até pouco tempo atrás, a gente entrava assim nas igrejas, era um monte de senhorinha. Que bom que as senhorinhas estavam na igreja, mas as igrejas, infelizmente, se transformaram em ambientes demasiadamente femininos. E os homens fugiram da igreja e foram captados pela maçonaria, pelos outros grupos, etc. Ou ficaram ou se tornaram, né, fugiram da religião. Então, o melhor é que esse ato, esse gesto de distribuir a comunhão seja feito pelo sacerdote ou por um acólito instituído, certo? Principalmente para os doentes, ou por um homem, né, que receba essa permissão de distribuir a comunhão para os doentes em caso de necessidade. E exato, o ministro da Eucaristia é o sacerdote, exatamente, certo? O sacramento da Eucaristia. O que existe é o ministro extraordinário da comunhão eucarística, que deveria ser extraordinário, mas vejam só, a própria palavra diz que é extraordinário, mas são todos ordinários, porque todo mundo faz ordinariamente. É o que deveria ser extraordinário, infelizmente. Entende? Então, sobre isso das mulheres é isso. Não é questão de. As mulheres podem ajudar em outras coisas dentro da igreja. Mas a função ali de distribuição da Eucaristia e a função litúrgica são funções para homens. Sempre foi assim na tradição da igreja. Essa é a questão. Entende? É um problema isso. É um problema isso. Muito bem. Tem mais alguma pergunta, gente? Então, muito obrigado pela presença de todos. Fiquem com Deus. Uma boa noite e até a próxima segunda.